Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4DA, que eu sou Sadako, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como foi a minha experiência de estudar em uma universidade americana. Então se você acompanhou o último vídeo do canal, você viu que eu falei um pouquinho sobre como foi morar nos Estados Unidos. Morei lá por um ano, durante o meu intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, e durante esse um ano eu estudei em uma universidade americana. Eu estudei na Universidade da Califórnia em Berkeley, e o objetivo desse intercâmbio todo era fazer um ano da minha faculdade lá. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre quais foram as minhas impressões da universidade, coisas que me surpreenderam, coisas que eu gostei, coisas das quais eu não gostei tanto, e compartilhar essa experiência com vocês. Então vamos lá. Então a primeira coisa que me surpreendeu muito lá foi a questão da liberdade na escolha das matérias, tá? Só porque você entrou em tal curso não significa que você tem que fazer aquelas matérias e acabou. Porque no Brasil acho que é o que acontece, a grade curricular é fixa, você tem a liberdade de escolher 2 ou 3 matérias optativas se você quiser, mas no final você tem que seguir aquela grade curricular. Nos Estados Unidos, assim, eles têm, obviamente, as matérias que são o core do curso, né, que são a base, né, o fundamento do curso, então todo mundo tem que fazer essas matérias, mas fora isso, quando começa a entrar em partes mais específicas, os alunos podem escolher. Então, por exemplo, só porque você entrou em engenharia elétrica, por exemplo, não significa que você quer trabalhar com eletrônica de potência. Então, os alunos que não querem, eles não precisam fazer essas matérias, e aí eles se especificam, sei lá, em microeletrônica ou coisa do tipo, entendeu? Então, eu achei isso bem interessante porque o aluno já consegue se especializar durante a faculdade. Obviamente, eu acho que isso deve ser bem estressante. Eu senti um pouquinho desse estresse porque eu também tive que escolher as matérias pra fazer lá. É muita matéria e você fica meio perdido. Ai, mas qual será que é mais bacana? Será que esse é muito difícil? Será que isso aqui... será que eu tenho a base pra fazer essa matéria? Porque muitas matérias têm pré-requisito, obviamente. Então, é bem estressante. Pra mim, acho que os 2 momentos mais estressantes, assim, lá, foi nessa época de ter que escolher as matérias. A gente teve que escolher as matérias tanto no começo do primeiro semestre quanto do segundo. E tem todo aquele desespero de, por exemplo, você quer fazer tal matéria, mas talvez a matéria não tem mais vaga. E aí você tem que correr atrás de outra matéria. E assim, lá... como que acontece, né? Como você pode escolher as matérias, eles têm uma época que eles chamam que é tipo a... como é que eles falam? Eu esqueci o termo. Mas é um período onde você pode se inscrever nas matérias, você faz as primeiras aulas, e se você não gostar, você pode desistir delas, e isso não vai afetar o teu histórico escolar. Se você deixar passar dessa deadline, né, no caso desse prazo, aí ele começa a valer como matéria do semestre, e você vai ter que fazer a matéria. Isso acontece aqui no Japão também, no mestrado foi a mesma coisa, graduação também é a mesma coisa, você tem esse período para se inscrever nas matérias. É muito estressante, porque basicamente você enche todo o seu horário indo em todas as matérias que te interessam para você decidir qual você gostaria de fazer. Outra coisa que eu achei bem interessante a diferença foi o número de matérias que eles fazem por semestre. Pelo menos no meu curso de Engenharia de Controle e Automação lá na UEA, a gente fazia de 8 a 10 matérias por semestre. E eu tava com essa ideia quando eu fui para os Estados Unidos, vou fazer de 8 a 10 matérias, porque tem que valer como um ano meu no Brasil, claro. Só que assim, logo que eu comecei, que eu me inscrevi naquela caralhada de matérias, a minha advisor lá nos Estados Unidos, a Lily, ela mandou um e-mail pra mim falando: Erika, isso é muito, você não vai dar conta de fazer tudo isso aqui. E eu fiquei tipo, sério mesmo? Dela, porque assim, a gente tinha que fazer no mínimo 12 créditos pra se qualificar como full-time student, né? Então, aluno de período integral. E eu acho que eu tinha me inscrito, sei lá, em 25 créditos. E ela falou, isso vai ser impossível, você não vai dar conta. Mesmo que os horários das aulas, né, você consiga montar, você não vai ter tempo, porque você vai ter muita tarefa de casa, muito report, e você não vai dar conta. E aí eu tive que sair tirando um monte de matérias, e no final fiquei só com 12 a 15 créditos por semestre. Porque uma coisa que acontece lá é que assim, você, por exemplo, faz uma matéria de 4 créditos, ela normalmente tem sessões de lecture, discussion e laboratory, né? Então, durante as lectures, basicamente, é o professor encarregado da aula, ele vai lá dar a aula pra você. Durante a discussion, você vai conversar com seus colegas de sala e com os TAs, que são os Teaching Assistant, pra tirar dúvida, pra aprofundar um pouco mais o conhecimento no assunto. E o laboratório é basicamente você tentando colocar tudo que você aprendeu nas lectures e nas discussions em prática. E isso tudo demanda muito tempo, gente. Por mais que, sei lá, uma discussion seja só 1 hora, às vezes você ficava mais tempo lá conversando com o resto da galera. Por mais que o laboratório sejam só 2 horas, acontecia também de você ficar mais tempo no laboratório porque você não deu conta de fazer tudo o que precisava ser feito. E nas lectures a gente tinha tarefa de casa. Então, era muita coisa mesmo. Então, uma matéria só, apesar de ser uma matéria,
gente conta como se fossem 3 aulas no Brasil, né? Porque, pelo menos pra mim, eu tinha, sei lá, eletricidade 1 e laboratório de eletricidade 1. Eram 2 matérias separadas, entendeu? Então, no final, a gente tá fazendo, sei lá, 3 matérias, mas se for pensar em lecture, discussion, laboratório, a gente tava fazendo pelo menos 12 aulas ali, entendeu? Então, a carga horária, eu diria assim, de cada matéria, ela é muito mais pesada nesse sentido. Outra coisa que eu achei bem interessante é que é possível você entrar na faculdade sem ter um curso escolhido. Você entra como undeclared ou undecided major. E eu achei isso muito mind-blowing, porque a gente passa pelaquela pressão toda antes de fazer o vestibular, entendeu? Você tem que escolher seu curso pra conseguir fazer o vestibular, pra conseguir entrar na faculdade. E lá não, basicamente, eu acho que, pelo menos em Berkeley, eles aceitam, porque tem universidade, obviamente, que não vai aceitar, mas em Berkeley, você pode escolher o departamento onde você quer estudar, por exemplo, engenharia, e aí você entra como undeclared, e durante seu primeiro ano, né, o freshman year, você faz várias matérias dentro do departamento e daí você decide qual a sua major. Então, assim, é claro, você precisa definir o seu departamento. Não vai ter como fazer, sei lá, entrar como undeclared, fazer matéria de medicina, de direito, de engenharia, de biologia. Não é assim. Você escolhe o departamento e aí você faz as matérias ali e depois do seu primeiro ano você decide. Eu acho isso interessante porque eu acho que livra um pouco essa pressão que a gente tem, porque como que você vai escolher um curso se você não sabe como é que ele é? Mas, por outro lado, dando essa liberdade, eu acho que eu iria ficar tão confusa, mais confusa até, do que tentar decidir antes. Então, assim, eu acho que é um sistema interessante, deve ajudar várias pessoas, mas no meu caso talvez não funcionaria tanto. Mas eu achei interessante que eles têm essa possibilidade. Outra coisa que eu achei que é diferente do Brasil é a questão do sistema de notas, né? A gente no Brasil normalmente tem, sei lá, aquela escala de 0 a 10 ou de 0 a 100 e você tem uma nota mínima pra passar na matéria, né? Na minha faculdade a gente tinha que fazer pelo menos 8 de 10 e se você não conseguisse, você ia pra prova final, que a gente chama, e na prova final você tinha que tirar mais que 6 pra poder passar. Eu acho que era mais de 6, eu não lembro agora. Tinha lá as matemáticas pra fazer. Mas basicamente você sabe quanto que você tem que tirar pra passar na matéria, certo? Agora nos Estados Unidos como é que acontece? Primeiro que lá eles trabalham com um esquema de letras, né? Então A, B, C, D e o F, né? E o A seria tipo melhor, F significa que você falhou. Ou seja, você não passou. Só que assim, essas letras não são basicamente, tipo, não é A equivale a 100%, B equivale a 80%. Não é assim que funciona lá. O que eles fazem? Eles pegam as notas de todos os alunos, né? Tipo, de 0 a 100, por exemplo. Então você ainda vai receber uma nota nas provas, de 0 a 100, por exemplo. E daí eles fazem uma curva das notas. Eles pegam a distribuição, encontram a média dessa distribuição. Então, sei lá, vai ver que a média das notas de todo mundo foi 80. Então, quem tirou 80, mais ou menos o desvio padrão dessa distribuição vai ser um B. Acima disso vai ser um A, abaixo disso vai ser um C. Aí definir desse jeito se você vai ganhar um A, um B, um C, um D ou um F. E basicamente, se por exemplo você tirou 6, mas todo mundo na turma tirou 4, você ainda vai levar um A, porque essa nota foi a maior da turma, entendeu? E eu acho interessante isso porque, duas coisas. Primeiro, através desse sistema, se a pessoa tirou A, significa que ela tá entre as melhores da turma, entendeu? Você consegue entender o posicionamento dessa pessoa em relação ao resto da turma. Enquanto que se você só olha um 8, você não tem como saber se teve muitas pessoas que tiraram 10 ou se teve ninguém que tirou mais que você, entendeu? E outra coisa que eu acho interessante é que, como não existe uma nota mínima pra passar, todo mundo é motivado a tirar a melhor nota possível. Então essa mentalidade que a gente tem no Brasil de é só tirar o tanto pra passar não existe, porque você não sabe quanto que você tem que tirar pra passar, entendeu? Então todo mundo ali tá tentando fazer o seu melhor e eu acho que esse é o ideal. Agora uma coisa que eu não gostei muito é que isso cria um clima de competitividade muito alto entre os alunos, pelo menos lá em Berkeley foi o que eu senti. Basicamente a galera não se ajudava porque se eu te ajudar e você tirar uma nota maior que a minha, você pode me ferrar, porque você tirando a nota maior que a minha, você vai subir a média da turma e eu antes, sei lá, eu poderia ganhar um B, vou ganhar um C porque você tirou uma nota mais alta. Então, obviamente, se você tem seu grupinho de amigos, acho que a galera se ajuda, mas pra uma completa alienígena que era eu, né, que eu entrei no meio do caminho porque eu entrei lá no equivalente ao senior year, o 4º ano de faculdade deles lá. Então o pessoal já tudo se conhecia, tudo, e eu era uma completa estranha. Foi muito difícil me enturmar e conseguir encontrar pessoas pra gente se ajudar, entendeu? Porque a galera não queria ajudar pessoas que eles não conheciam. Então isso eu achei bem negativo e foi uma das coisas que eu senti mais falta lá nos Estados Unidos, é esse apoio do grupo de estudos, tá? Eu sempre falo, cara, que eu só consegui chegar onde eu cheguei da faculdade porque eu tinha amigos muito bons.
pessoas muito estudiosas, pessoas super dedicadas e a gente se motivava muito. Então a gente era um grupo de 4 pessoas e a gente sempre que tinha que fazer uma lista de exercícios, tinha que estudar para uma prova, a gente se juntava, todo mundo se ajudando. Tinha questão que eu não conseguia fazer, mas fulano conseguia, fulano não conseguia, mas eu conseguia, e a gente ia se ajudando. E isso foi, sim, essencial para eu ir bem na faculdade, entendeu? E eu cheguei lá sozinha, não tinha ninguém pra me ajudar. Eu lembro que, cara, o primeiro semestre que eu peguei aula de robótica foi muito difícil, mas foi muito difícil porque, primeiro que a aula, ela era aula pra grad school, que eles chamam, né? Que é a aula já pro pessoal de mestrado, mas que o pessoal de graduação poderia pegar, só que ela era uma aula avançada. Só que como era uma das matérias que eu tinha que fazer no Brasil, eu fui e peguei. Cara, mas eu me matei de estudar naquela matéria. E tinha gente muito boa, só que todo mundo ali já era grad student, entendeu? Não era gente de undergrad. E foi muito difícil porque eu não tinha gente com quem estudar. A sorte é que como tinha as discussions e tinha as office hours, que é tipo uma hora de tirar dúvida, que você pode ir lá com os TAs e eles te ajudam. Em toda office hour eu tava lá enchendo o saco dos meninos, porque eu não conseguia entender o maldito do assunto. Então foi muito difícil essa questão de você estar sozinho, né? E eu só consegui ter um pouco disso quando eu comecei a fazer matérias junto com outros brasileiros, porque acho que a gente tava todo mundo na merda, então a gente se ajudava muito. Então, por exemplo, matéria de inteligência artificial a gente fez com vários brasileiros fazendo, então a gente se ajudou pra caramba. Acho que foi laboratório de Mechatronics Design também, que foi das matérias que eu tive um projeto doido lá, eu fiz com o BR. Então, assim, isso foi uma coisa que eu senti falta nos Estados Unidos, esse apoio de amigos pra você estudar. Talvez se eu tivesse entrado desde o começo na faculdade lá, se eu tivesse feito meu círculo de amigos, talvez eu tivesse esse apoio, mas como eu cheguei de paraquedas no curso, foi bem difícil. E uma coisa que eu achei bem interessante lá é essa questão do relacionamento dos alunos com os TAs, tá? Acho que todas as matérias que eu fiz, o professor tinha Teaching Assistants, que são basicamente alunos de mestrado ou doutorado, né, que trabalham no laboratório desse professor e eles trabalham como assistentes dele nas aulas. Então, assim, o meu contato com os professores foi baixíssimo. Eu acho que eu nunca cheguei a conversar diretamente com a maioria deles, porque eles só estavam ali na lecture, eles davam a aula, eles estavam lá na frente, as salas enormes, né? Estavam ali na frente dando as aulas e acabou. Quando eu tinha dúvida, obviamente durante as lectures você pode fazer perguntas, mas normalmente as perguntas só vêm quando você começa a fazer tarefa de casa. E aí nessas horas você vai perguntar nas discussions, que são com os TAs, ou nas office hours, que também são com os TAs. Então eu acabei me relacionando muito mais com os TAs das aulas do que com os professores propriamente ditos. Eu acho isso interessante porque tira um pouco da carga do professor, no sentido de que ele só precisa se preocupar com a lecture, depois ele pode seguir com a pesquisa dele, por exemplo. Achei interessante o suporte que o professor tem com os TAs. Isso eu achei sensacional, porque ajuda muito o professor, entendeu? Agora, das coisas que eu vi, que eu experienciei nos Estados Unidos e que eu gostei muito, muito, muito mesmo. Primeiro foi, obviamente, acesso a laboratórios fodas. A Universidade de Berkeley, ela é uma universidade pública, então ela não é uma das universidades mais ricas, né, dos Estados Unidos, mas mesmo assim tem muito recurso lá, porque eles são muito bons. E assim, por exemplo, laboratório de robótica, laboratório de mecânica, caraca, tinha tanta coisa, assim, equipamento, componentes, coisas que eu nunca imaginaria ter acesso num laboratório no Brasil, infelizmente, pelo menos na minha universidade. E olha que a minha universidade não é ruim, eu acho que a gente tem uma infraestrutura decente, só que, por exemplo, aula de eletrônica digital, a gente teve laboratório de eletrônica digital, mas não fez uma aula prática porque não tinha os componentes, não tinha como montar um circuito eletrônico, então a gente fez tudo simulação. E lá nos Estados Unidos, tipo, na aula de robótica, o laboratório de robótica, eu tinha acesso a servomotor, microcontrolador, eu tinha acesso a várias peças para você montar um robô, por exemplo. Outra coisa que eu achei maluca também foi, eles têm um workshop de máquinas na parte de engenharia mecânica, onde você tem acesso a fresa mecânica, torno mecânico, vários tipos de ferramentas mecânicas para você realmente fazer as suas peças. E claro, para você mexer nessas máquinas você tinha que fazer um treinamento, porque, né, as máquinas, sei lá, você pode perder uma mão se você fizer alguma coisa errada ali, mas fazendo o treinamento e ganhando certificado você podia mexer com todas essas coisas. E eu não sei se existe essa liberdade dos alunos irem mexer nessas máquinas lá no Brasil, entendeu? Eu sei que na minha universidade, para engenharia mecânica, eles têm essas máquinas lá, mas eu acho que não é tão livre da forma como acontecia nos Estados Unidos. Então, tipo, você via muito aluno trabalhando em projeto pessoal, entendeu?
realmente usando o processo criativo para fazer projetos bacanas. Então isso foi uma coisa que eu gostei muito e que seria bacana se a gente tivesse no Brasil, pelo menos lá em Manaus. Eu tô falando isso tudo baseado na minha universidade lá em Manaus. Então assim, durante as minhas aulas lá, eu fiz 3 aulas com projetos. Eu basicamente tive a liberdade de criar o que eu queria. O que os professores queriam naquelas matérias era que a gente colocasse os conhecimentos em prática. Não importa se o projeto vai ser tecnicamente sem sentido ou sem justificativa social, né? Então foi muito divertido, eu achei muito legal. Por exemplo, eu montei, acho que na matéria de robótica, eu montei um braço autômato que montava quebra-cabeças. Então ele resolvia o quebra-cabeça e ele colocava as peças no lugar. Na aula de Mechatronics Design, eu fiz um carro anfíbio, foi o Bolt Car, né? A gente não tinha muita criatividade. Foi um grupo de, acho que a gente era em 4, era em 5 pessoas. E a gente fez um carro anfíbio, ou seja, um carro que conseguia andar tanto na terra quanto na água. E na aula de Laboratory Mechatronics Design, era um negócio assim, a gente fez um carrinho seguidor de linha, que era pra participar de uma competição que no final a gente não participou. Mas assim, foram todos projetos muito divertidos, assim, dos quais eu gostei de trabalhar e com os quais eu aprendi pra caralho, eu aprendi muita coisa. Então assim, o que eu sinto lá no Brasil, pelo menos na minha universidade, no meu curso, né, que era Engenharia de Controle e Automação, é que a gente era muito podado a focar no polo industrial de Manaus, entendeu? Então, parecia que se você era de controle e automação, você só serviria para fazer automação industrial. E não era isso que eu queria fazer. Eu gosto de robótica em si. Então, eu queria montar robôs, mas, tipo, outros tipos de robôs, não focado em linha de produção, entendeu? Então, eu tive muito atrito com o meu coordenador de curso para conseguir definir o meu tema de TCC, porque tudo que eu fazia para ele era inútil ou não tinha justificativa social. Então ele queria que eu fizesse algo focado no polo industrial de Manaus, o que eu não tinha como fazer porque eu não tinha acesso a informações dentro das fábricas, ou então que eu fizesse algo completamente inédito. O que é ridículo você pedir isso de um aluno de graduação. Ao meu ver, o TCC é um projeto onde você vai colocar em prática o que você aprendeu durante a faculdade. Não existe a necessidade de ser algo inédito, algo novo. Claro, se você conseguir fazer algo novo, diferente, é bacana, porque isso já dá a possibilidade de publicação, etc. Mas se não tem problema. Se você encontrar uma aplicação legal, um projeto bacana, onde você consiga aplicar várias coisas que você aprendeu durante a faculdade, eu acho que já tá ótimo. Mas enfim, meu coordenador foi assim, eu tive muito problema e no final, bem, eu formei e é isso que importa. Mas eu acho que esse negócio de ficar podando as ideias dos alunos, de definir, você só pode criar coisas pra isso, eu acho muito errado, porque, por exemplo, se a pessoa realmente não quer fazer isso que você tá mandando, você vai estar desmotivando o aluno, ele não vai mais querer trabalhar na área, porque na cabeça dele ele só pode fazer isso, sendo daquela área, entendeu? E eu acho que isso é um grande problema e seria bacana se a galera que tá coordenando os cursos, os professores, mudassem um pouquinho essa mentalidade. Claro que eu formei em 2014, faz muito tempo já, então eu realmente não sei se ainda tá desse jeito, então talvez as coisas tenham mudado, mas pelo menos na minha época foi isso que aconteceu. Então, uma coisa que eu gostei muito lá nos Estados Unidos foi essa liberdade de criar coisas. Outra coisa doida que eu acho que, bom, todo mundo já deve estar ciente é que lá as universidades têm muitos clubes. E tem clube de tudo quanto é jeito. Tem o que a gente já assume que é tipo de esportes, de música, de artes. Mas tem coisas completamente assim inusitadas, como por exemplo o clube de quadribol. Eu entrei, foi a primeira coisa que eu procurei, foi um grupo de taiko. E eu achei isso sensacional, a ideia de que você tem um grupo de taiko onde você pode participar dentro da tua universidade. Porque lá em Manaus, o Fugakazan é ainda o único e a gente teve que se bater pra conseguir fazer aquele grupo existir. E a ideia de você ter essa oportunidade de fazer dentro da universidade é maluca pra mim. Eu achei muito, muito legal. Então eu tentei aproveitar o máximo que eu pude nesse ponto. Então eu entrei no grupo de taiko, foi um ano muito legal lá. E por fim eu só queria terminar aqui e falar sobre alguns preconceitos que eu tinha quando eu fui pra lá e que foram quebrados de forma assim brutal lá. Por exemplo, eu tinha muito medo de chegar lá e não ir bem nas matérias, de ser muito pior que os outros e, tipo, não dar conta. Porque a gente tem essa noção de que, países, né, desenvolvidos, eles são muito melhores. Estados Unidos, nossa, tecnologia, uau, a galera lá é super inteligente. Então eu tinha muito medo de chegar lá e não dar conta. Isso foi um estresse muito grande pra mim no começo, mas eu percebi que não, a gente não tá tão pior. A gente não é tão pior como que os americanos.
Obviamente existem pessoas extraordinárias, mas também vi pessoas que estavam se batendo tanto quanto eu, ou ainda tá pior do que eu. E eu me via em alguns momentos, assim, em posição em que eu tava melhor do que vários dentro da turma, e eu tava ajudando essa galera. E eu pensei, cara, que louco, eu do Brasil, um nada, tava ajudando a galera dos Estados Unidos, que são os fodas. Foi muito legal eu estudar lá pra quebrar essa minha ideia de que o Brasil é uma bosta e o resto é bom, mas o Brasil é uma bosta. Porque eu penso assim, que a gente quando tá no Brasil ali e nunca saiu, a gente acha que o Brasil tá uma bosta, a gente só consegue ver as coisas ruins. E é claro, né, porque as coisas não estão indo tão bem, né? Claro que a gente tende a achar que a grama do vizinho é melhor, então a gente acha que nos Estados Unidos tudo é perfeito, que todo mundo é muito inteligente, mas eu cheguei lá e percebi que não é assim. Então, fala pra vocês, se vocês querem fazer algo fora, se vocês querem, o que vocês quiserem fazer, coloquem na cabeça, se esforcem, corram atrás, que vocês vão conseguir. Se não conseguir, pode ser por algum fator externo, mas não é porque você não é capaz, entendeu? Então assim, a diferença que eu vi é que, é claro que lá eles vão ser melhores, porque, pô, todo o ambiente dentro da faculdade te incentiva a estudar, te incentiva a ficar lá dentro, te incentiva a conhecer, a querer saber mais. E o que eu sinto que no Brasil a gente tá brigando pra conseguir chegar na faculdade. Seja pegar ônibus, sala não tem ar-condicionado, não tem equipamento, professor chega atrasado. Então essas coisas te desmotivam. Então é óbvio que lá vai ser mais fácil você se dar bem. Mas não significa que nós brasileiros não somos capazes. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Então é isso, gente. Acho que é tudo que eu queria falar nesse vídeo. Eu acho que ele ficou um pouco comprido, mas acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar, eu espero. Se não, a gente faz um outro vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha, que ajuda bastante. Eu sei se vocês gostaram ou não. Se tiverem dúvidas, comentários, pode escrever aqui embaixo no vídeo. Ou então pode mandar uma DM pra mim no Instagram ou um e-mail, que eu tento responder um quanto antes, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham todos uma ótima manhã, tarde e noite, semana, final de semana, seja lá que horas vocês verem esse vídeo. Até a próxima. E tchau, tchau, meus amores. Bye! Dessa vez eu não derrubei a câmera.